Vamos a uma das questões mais difíceis da prova do Enem 2021. Vem comigo desvendar esse mistério aqui. O comando diz o seguinte: dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será... Para a comunicação entre dois navios é utilizado um sistema de codificação com bases em valores numéricos. Para isso são consideradas as operações triângulo e estrela, definidas sobre o conjunto dos reais por x triângulo y. Como é que eu faço x triângulo y? Essa operação triângulo, ela é assim, é o x ao quadrado mais x vezes y menos y ao quadrado. Por exemplo, se eu quisesse fazer 5 triângulo 2, eu teria que fazer 5 ao quadrado mais 5 vezes 2 menos 2 ao quadrado, ok? Ele está definindo uma operação triângulo. E está definindo uma operação estrela. Como é que é o x estrela y? É x vezes y mais x. Se eu quisesse fazer 7 estrela 2, eu teria que fazer 7 vezes 2 mais 2, né? É o x vezes o y mais o x. Assim é a operação estrela. O navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções da equação A, triângulo Y, estrela B, triângulo A. Até vou anotar isso aqui, igual a zero. Eu quero a soma, o que a gente vai ter que fazer é achar a soma das duas maiores soluções dessa equação. A, triângulo B, estrela B, triângulo A, igual a zero, tá? Qual é a soma, qual seria a soma das duas maiores raízes dessa equação? Ele diz que o B é 1, tá? Para a gente poder descobrir isso, ele diz que o B é 1. Ele diz que cada valor de entrada e saída é uma mensagem diferente pelos dois navios. Um navio deseja enviar a mensagem atenção. Para isso, o valor de entrada tem que ser o B igual a 1. Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor... Então, assim, eu já sei que o B é 1, tá? Vou colocar aqui. A, triângulo 1, estrela 1, triângulo A, tem que ser igual a zero. Vamos achar as duas maiores raízes dessa equação? Como é que eu faço A, triângulo 1? Chama a tua atenção aqui, ó. Operação triângulo está aqui, ó. Operação triângulo é assim. O A seria o x, né? No lugar do x eu vou pôr A. E no lugar do y eu vou pôr 1. O que vai dar a operação triângulo? Vai dar o quadrado do x mais o x vezes o y, a vezes 1, menos o y ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Isso é o resultado de A, triângulo 1. Que vai ter que fazer estrela com um triângulo A. Como é que eu faço um triângulo A? Então, agora, no lugar do x, operação triângulo, no lugar do x eu vou botar 1 e no lugar do y eu vou botar a. Então, eu vou ter que fazer quadrado do x, 1 ao quadrado, mais x vezes y, 1 vezes a, menos y ao quadrado, a elevado ao quadrado. E isso tem que ser igual a zero. Continuando a equação, tem mais uma operação a resolver agora, né? Eu tenho que fazer a operação estrela. Vê bem, ó, o que é a operação estrela? Ela está definida aqui, ó. X estrela y é multiplicar o x pelo y e somar com o x. Então, é como se isso aqui fosse o meu x, que tem que fazer estrela com esse y. Como é que eu vou fazer o x estrela y? Eu vou fazer o x vezes o y somado com o próprio x. Então, eu vou pegar o x, que é, vou escrever aqui embaixo, que daí eu vou ter mais espaço, a ao quadrado mais a menos 1, o x mais o y, né? É o x vezes o y. O x vezes o y, que é 1 mais a menos a ao quadrado, é o x vezes o y mais o x. Quem era o x mesmo? O x é aquilo, a ao quadrado mais a menos 1. E isso tudo tem que ser igual a zero. Eu fiz aqui, na verdade, o que eu fiz, ó, para quem se perdeu, eu fiz x estrela y, ó, que é o x vezes o y somado com o x.
né? É essa operação estrela aqui. Eu estou aplicando aqui a operação estrela. O x estrela y é o x vezes y somado com o x. E vejam que nessa soma aqui, ó, nessa soma tem um fator comum. O x é um fator comum. Eu vou colocar esse x que aparece aqui e que aparece aqui, eu vou colocar ele em evidência. E aí eu vou ter a ao quadrado mais a menos 1, que multiplica. Como é que a gente faz o fator comum? A gente pega ali o nosso primeiro termo, divide todo o nosso primeiro termo, que é tudo isso que eu estou circulando aqui, ó, todo o primeiro termo pelo fator comum. Quando eu dividir por a ao quadrado mais a menos 1, esse termo aqui vai acabar cortando com o fator comum. E vai sobrar 1 mais a menos a ao quadrado. Mais, que seria esse mais aqui, né? Mais, agora esse segundo termo dividido pelo fator comum vai dar 1, né? Vai dar 1, porque a ao quadrado mais a menos 1 dividido por a ao quadrado mais a menos 1, isso acaba dando 1. Então, eu coloquei em evidência e esse produto tem que dar 0. Então, ficou a ao quadrado mais a menos 1 vezes menos a ao quadrado mais a mais 2 igual a 0. Quando que um produto dá 0? Quando um dos fatores é 0. Então, vejamos, o que zeraria o nosso primeiro fator? Quando que a ao quadrado mais a menos 1, quando que esse fator a ao quadrado mais a menos 1 vale 0? Aí a gente aplica a Bhaskara aqui, dá menos 1, mais ou menos raiz do delta. O delta daria 1 menos 4 vezes menos 1 mais 4. 1 mais 4, 5, sobre 2 vezes a, sobre 2. Então, eu teria aqui duas raízes, ó. Uma seria menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, e a outra é menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. A outra raiz vai vir de quando que o outro fator, né, por produto dá 0, esse cara tem que ser 0, ou o segundo cara tem que ser igual a 0. Então, vejamos quando que o segundo fator daria 0. O segundo fator é o nosso menos a ao quadrado mais a mais 2, que tem que dar 0. Aplicando Bhaskara, aqui a gente vai ter menos 1, mais ou menos raiz. O b ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 1, 4 vezes 2, 8, mais 8, 9, raiz de 9, 3, sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Então, uma das raízes aqui é menos 1 mais 3, que dá 2. 2 por menos 2 daria menos 1. E a outra é menos 1 com menos 3, menos 4, por menos 2, que dá 2. Eu tenho que pegar as duas raízes maiores, né? Então, observem, essa raiz aqui, ó, ela é negativa. Essa raiz aqui é negativa. Mas, então, eu vou tirar elas porque elas são negativas. As duas raízes maiores seriam as duas raízes positivas, porque raiz de 5 é 2, alguma coisa. Menos 1 mais raiz de 5 é menos 1 mais 2, alguma coisa. Isso dá positivo. Então, eu vou pegar as duas raízes maiores e vou somar as duas raízes maiores. Se tu aguentou até aqui, tu é um guerreiro. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, somado com mais 2. Aí comenta lá para mim, eu sou um guerreiro, Pedro. Faz o mínimo múltiplo comum, que é 2, e aí tu vai poder somar essas raízes. 2 dividido por 2 dá 1, em cima eu vou ter menos 1 mais raiz de 5, mais 2 por 1 dá 2, vezes 2, 4. Então, eu vou ter menos 1 mais 4, 3 mais raiz de 5, tudo dividido por 2. A resposta era Equador. Questão muito difícil, questão de TRI altíssimo no nosso Enem 2021.